Sabe quando você começa a se escutar demais? Eu nunca fui muito de companhia. Aliás, eu sempre disse que a única coisa que me fazia companhia de verdade era som, voz humana. Eu cresci ouvindo rádio de pilha escondido debaixo do travesseiro. Quando os vizinhos brigavam, quando a luz caía, era a voz do radialista que me fazia segurar o mundo no lugar. Eu cresci e virei não dos grandes, não dos de manhãzinha com notícia quente, mas eu fiz o meu cantinho. Um estúdio caseiro, pequeno, mas redondo. Tudo com acústica boa, bom microfone e, o mais importante, com tempo. Depois que minha mãe morreu, eu vendi tudo e vim morar nessa casa. Uma casa simples, de vila, com janelas altas e corredor longo. Era só eu e meus aparelhos. Todo dia, depois da meia-noite, eu ligava tudo e começava a falar. Sem roteiro, sem convidados. Era só minha voz. E quem quisesse ouvir. A verdade é que aquilo virou mais do que um hobby. Virou meu confessionário. Teve noite que eu chorei no microfone. Teve noite que eu contei segredo que ninguém nunca ouviu. Era o meu jeito de existir para alguém, mesmo que eu não soubesse quem estava do outro lado. O programa era transmitido online e gravado no computador ao mesmo tempo. E eu ouvia cada replay, cada ruído, cada respiração errada. Isso fazia parte da minha rotina. Só que numa noite de quinta-feira, a gravação da madrugada anterior veio com um presente esquisito. Alguém mandou mensagem no e-mail do programa perguntando sobre um som de batida. Uma batida metálica, como se alguém tivesse derrubado um tubo de ferro atrás de mim. Eu achei estranho porque eu teria escutado. Meu microfone é sensível, mas não inventa som. E eu nunca deixo a porta do estúdio aberta. Fui ouvir o trecho que o ouvinte mencionou. E estava lá. 2 batidas secas, depois um silêncio e logo depois um ruído, como se alguma coisa raspasse no chão. Mas o mais estranho foi que na gravação, bem no fundo, dava para ouvir minha voz, pausando, como se eu tivesse parado de falar por um segundo. Só que eu não me lembrava de ter parado. Aquilo mexeu comigo, não pelo som em si, mas pela dúvida. Então eu fiz o que qualquer curioso demais faria. Reouvi as 3 madrugadas anteriores. Na madrugada de terça, também tinha um som estranho. Um zumbido baixo, constante. Um som que não apareceu no dia, mas que estava gravado. Na de quarta, uma coisa pior. Minha voz tremia, como se eu estivesse com frio ou medo. Eu não estava. Foi quando eu resolvi fazer um teste. Programei meu computador para gravar tudo, vídeo e áudio, direto. Deixei o estúdio funcionando a noite inteira, mesmo depois de encerrar o programa. Queria saber o que acontecia, quando eu não estava prestando atenção. E foi aí que as coisas começaram a desandar de verdade. Na manhã seguinte, a gravação de áudio parecia normal. Nada de som metálico, nenhum zumbido, nada de errado com a voz. Mas antes de dormir, por instinto, eu abri os metadados do arquivo, só para conferir. E lá estava. O arquivo tinha sido alterado manualmente às 03h47 da manhã. Editado, só que fui eu quem gravou. E ninguém mais tem acesso ao estúdio. O computador nem fica na internet. É uma máquina só para isso. Não tem antivírus, não tem navegador, não tem nem cabo de rede ligado. Às 03h47 eu estava dormindo. E mesmo que eu tivesse sonâmbulo, como é que eu ia abrir o software, editar só o trecho certo, salvar e fechar tudo? Ou pior, por que eu faria isso? Na noite seguinte, eu fui além. Ajustei a webcam que uso para lives e deixei ligada, apontada para mim. Deitei no sofá do estúdio e deixei tudo rodando. Era sexta, e eu lembro de ter tomado um chá e de ter cochilado com um pouco de música ambiente no fundo. No sábado de manhã, eu sentei na frente do computador, respirei fundo e dei play. A gravação começa normal. Eu deitado. O som ambiente, a luz de leitura acesa. 2h08 depois, eu me levanto. Sem motivo, sem susto, sem despertar.
Me levanto devagar, olho para o corredor e simplesmente vou. Saio da frente da câmera às 03h44. A gravação continua. O sofá vazio. O fundo da luz tremendo um pouco. Talvez uma falha na fonte. Eu só volto às 04h27. Andando igualzinho a quando saí. Sem tropeço, sem cansaço. Mas com o rosto molhado de suor. E no lado do meu pescoço, um corte. Um risco fino, de cima para baixo, como se alguém tivesse passado uma agulha quente, cauterizado. Não sangrou, mas estava lá, vermelho, a pele repuxando. Eu pausei o vídeo e fiquei sentado em silêncio por uns 5 minutos. Aquilo não era cansaço, não era ilusão. Era alguma coisa usando o meu corpo e fazendo questão de apagar as provas. Eu dormi com a porta do estúdio trancada. Eu conferi a janela antes de deitar. Eu não tenho histórico de sonambulismo. E mesmo que tivesse, quem editou o áudio? E por que tinha um corte em mim? Naquela noite eu não dormi, só fiquei sentado, olhando a porta, pensando se era melhor ir embora, desligar tudo, fingir que nada aconteceu. Ou se era melhor seguir até o fim. No fim, eu decidi ver o que mais estava escondido. Comecei a vasculhar o armário do estúdio, as gavetas da mesa, as caixas antigas. Foi aí que eu achei uma fita cassete velha, com o meu nome escrito num pedaço de papel amarelado. Celso, só ouça se quiser a verdade. Eu segurei aquela fita por uns bons segundos. O papel estava ressecado, mas o nome estava com minha letra. Minha letra de uns 20 anos atrás. Aquela letra meio desleixada de quem ainda não se acostumou com o próprio nome sendo escrito fora da escola. O mais estranho, eu não lembrava de ter gravado aquilo, nem de ter comprado um gravador cassete nos últimos anos. Vasculhei o armário de novo. Achei o aparelho. Era um Toshiba antigo, desses portáteis, com o botão REC vermelho meio gasto. Tinha poeira até dentro da tampa, mas funcionava. Encaixei a fita, respirei fundo e dei play. O que tocou ali, eu não desejo para ninguém. Começa com um ruído, um chiado baixo, depois um silêncio, e aí vem uma respiração. Mas não era qualquer respiração. Era a minha. Eu reconheci de cara. Era o meu ritmo, meu jeito de soltar o ar pelo nariz, de engolir em seco. Só que o que me fez gelar foi que eu não estava falando. Estava sussurrando, uma coisa desconexa, como se tivesse alguém perto, como se eu estivesse em transe dizendo alguma coisa para alguém. Você me chamou, eu vim, mas não sei se volto. E aí vem um som que me fez levantar da cadeira. Uma batida metálica, exatamente a mesma do programa da quinta-feira, exatamente a mesma que os ouvintes escutaram e eu neguei. Depois disso, silêncio. E de novo, minha voz. Só que agora, falando direto com alguém, quase como se eu estivesse sendo entrevistado. Mas não tinha segunda voz, só a minha, como se a outra pessoa falasse por pensamento. A coisa mais absurda foi o que eu disse. Eu aceito. Só me deixe continuar ouvindo. Só me dê mais vozes. Me mantenha dentro da frequência. Eu não sabia o que estava dizendo ali, mas soava. Entregue. A fita termina com um som eletrônico. Não um chiado, mas um tom grave, constante, quase como um pulso. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça mesmo depois do stop. Eu tentei rebobinar, tentei ouvir de novo. Mas quando dei play pela segunda vez, a fita estava vazia. Zero. Sem chiado, sem voz, nada. Como se só tivesse permissão para ouvir uma vez. Foi aí que tudo começou a se encaixar, ou a se desmontar. Minha rotina nos últimos meses estava toda desregulada. Eu vinha acordando suado, tendo apagões. Às vezes, achava objetos fora do lugar. Uma caneca dentro do guarda-roupa, uma meia no freezer. Achei que era distração, solidão. Mas e se não era? E se era isso o tempo todo? A tal da frequência que eu pedi naquela gravação. Aquilo que eu aceitei sem lembrar.
e que agora parecia me possuir. Comecei a checar os áudios antigos do programa. Voltei mês por mês, abrindo as gravações como se fossem arquivos de uma autópsia. E lá estavam todos os sinais. Sempre às 03h47 da madrugada, um pico, um silêncio, uma quebra de fluxo, algo fora da curva, e sempre com a minha voz, meio diferente, meio distante, como se fosse eu, mas de fora, como se eu fosse só o canal e alguma coisa maior estivesse falando através de mim. Na segunda-feira seguinte, decidi acabar com tudo. Desmontei o estúdio, desliguei o computador, desparafusei os painéis acústicos, mas aí eu vi, na parte de trás de um dos painéis, colado com fita isolante, um gravador. Um daqueles de espião com bateria própria. E ele estava ligado, funcionando, gravando tudo o que eu dizia, até fora do ar. E o mais absurdo, a memória interna tinha uma única pasta, com várias versões do mesmo arquivo, baixado, como se tivessem feito o upload de mim. Não era só paranoia, era um processo. Eu fui escavado, parte por parte, voz, mente, rosto. E agora tinham uma cópia. Naquela noite eu tentei dormir, mas meu corpo não respondeu. Às 03h44, eu levantei, fui para o corredor e tudo escureceu. Acordei no sofá de manhã com a fita cassete de novo nas mãos, mas agora com um recado diferente escrito atrás. A gravação está completa, a voz já não é sua. Se você chegou até aqui, é porque escutou tudo. Então agora me diz, você tem certeza de que estava sozinho aí do outro lado? Se inscreve no canal. Aqui, a gente dá voz porque muita gente prefere fingir que nunca ouviu. Ativa o sino e vê se seu áudio também não some às 03h47. Sabe aquela sensação de que a casa está grande demais para só uma pessoa? Então, eu vivi isso, mas não por causa do tamanho. É que quando o silêncio pesa mais que as paredes, qualquer canto parece enorme. E naquela casa, desde que meus pais morreram, tudo virou espaço sobrando. Minha mãe se foi primeiro, acidente de trânsito. Um caminhão atravessou a pista e acertou em cheio o carro dela na volta do trabalho. Foi num sábado. Ela estava voltando de um turno extra no hospital. 6 meses depois foi a vez do meu pai. Infarto fulminante. Disseram que foi o estresse e a depressão. Mas eu acho que ele morreu de saudade. Ele não resistiu à ausência dela. E eu fiquei sozinha naquela casa enorme e cheia de memórias. Cada canto tinha cheiro de mãe. Cada móvel tinha marca de pai. E mesmo assim, eu escolhi ficar. Todo mundo dizia para eu mudar, alugar, sair dali, mas eu não conseguia. Era como se abandonar a casa fosse abandonar eles de novo. Então, eu segui vivendo no automático. Faculdade de manhã, almoço qualquer, cochilo no sofá e depois o pior horário de todos, à noite. Porque à noite a dor grita mais alto. Foi numa dessas noites que a campainha tocou. Me assustei, claro. Já era quase 8 da noite e eu não esperava ninguém. A vizinhança era tranquila, mas eu nunca fui de abrir porta assim, sem olhar. Naquele dia eu abri. Era o vizinho. Bonito, educado, uns 2 ou 3 anos mais velho que eu. Nunca tínhamos conversado de verdade, só acenos de longe. Naquela noite ele estava com um sorriso leve e uma vasilha na mão. Disse que a mãe dele tinha feito bolo de fubá. E como ela sabia que eu gostava, tinha comentado uma vez, mandou alguns pedaços para mim. Aquilo me desmontou por dentro. O gesto, a lembrança, a delicadeza. Agradeci com um sorriso que pela primeira vez em semanas foi sincero. Não forçado. Sincero. Ele entregou o bolo e foi embora. Simples assim. Entrei, fechei a porta e comi o bolo com uma vontade que eu nem lembrava que existia. Era só fubá.
mas me confortou mais que abraço. Naquela noite, dormi como há meses não dormia. E sonhei com meus pais sorrindo. No dia seguinte, eu estava voltando da faculdade quando cruzei com ele de novo, na entrada da rua. Agradeci o bolo. Pedi para ele agradecer a mãe dele por mim. Ele sorriu como se soubesse que aquilo faria diferença. E fez. Então ele me convidou para jantar. Disse que a mãe dele faria lasanha naquela noite e que seria uma alegria me receberem. A proposta me pegou de surpresa. Hesitei. Fiquei sem jeito. Mas ele foi tão educado, tão leve. Me passou o número dele. Disse que eu podia pensar, decidir depois. Você vai ser muito bem-vinda de verdade, ele disse. Entrei em casa com o coração acelerado, me sentindo viva de novo. Senti falta dos meus pais naquele momento, porque eram coisas assim que eu contaria para eles. Mas de algum jeito, foi como se eu sentisse que eles estariam felizes por mim. Depois de pensar um pouco, respirei fundo e mandei mensagem. Oi, se ainda estiver de pé, eu aceito o jantar. A resposta veio rápida. Claro, já deixei até a mesa arrumada com o seu lugar. Senti uma alegria leve, pequena, mas real. Naquela noite, me arrumei como quem arruma mais o espírito do que o corpo. Fui até a casa dele, que ficava na mesma rua. Quando cheguei, senti o cheiro da comida no ar. Cheiro bom, de casa viva. Toquei a campainha. Ele abriu sorrindo. Me convidou para entrar. A casa era aconchegante, limpa, silenciosa. Na sala, uma mesa linda, posta para 4 pessoas. No centro, uma travessa enorme de lasanha, ainda fumegando. Seus pais? Perguntei. Ele fez um gesto leve com a mão e disse que precisaram sair para ajudar um primo, mas que voltariam logo. Confesso que achei estranho, mas ao mesmo tempo, quem posta a mesa para 4 prepara tudo e inventa isso à toa. Não parecia armado, parecia real. Ele me convidou a sentar, disse que podíamos comer antes que esfriasse e que quando os pais dele voltassem, a gente podia repetir. Ri, topei. Comemos, a lasanha estava incrível. Ele serviu vinho, conversamos. Foi leve, natural. Depois, sentamos no sofá. TV ligada, luz baixa, quase íntimo, mas nada desrespeitoso. Ele parecia só gentil. Gentil de um jeito que eu já não lembrava mais que existia. Só que aí, comecei a me sentir estranha. Uma sensação pesada. Como se o ar tivesse engrossado, o corpo começou a pesar. Olhei para o relógio. Já fazia quase 2 horas que eu estava ali. Os pais dele não tinham voltado. Nada, nenhuma ligação, nenhum barulho de carro. Olhei para ele. Perguntei com leveza, tentando não parecer desconfiada. E seus pais? Eles não vão vir? Ele me encarou. O sorriso sumiu. A expressão ficou seca. E ele disse direto, como quem joga uma bomba no chão. Eu não tenho pais, já se foram. Antes que eu conseguisse reagir, ele puxou um pano do lado do sofá e pressionou com força no meu rosto. O cheiro forte. A tontura veio rápida. Tentei lutar, mas tudo ficou escuro. Quando eu acordei, o mundo já não era o mesmo. Nem por fora, nem por dentro. Eu estava amarrada numa cadeira, pés e mãos presos com algo grosso que arranhava minha pele, e a boca coberta por uma fita grossa que grudava até na alma. O lugar era abafado, luz fraca, sem janelas. Talvez um quarto nos fundos. Na frente, ele, sentado, quieto, me olhando. Quando viu que eu tinha acordado, se levantou e disse com uma voz vazia: se gritar, já era. Eu balancei a cabeça, sufocada, assustada demais para pensar. Ele se aproximou e perguntou se podia tirar a fita, desde que eu prometesse ficar em silêncio. Assenti. Ele arrancou devagar. A primeira coisa que saiu da minha boca foi um sussurro trêmulo. O que você está fazendo comigo? Ele não respondeu de imediato. Andou de um lado para o outro, respirando pesado. Depois parou.
olhou bem no fundo dos meus olhos e falou com tanto rancor que parecia que as palavras cortavam. Família de assassina não merece estar viva. Eu congelei. Aquilo não fazia sentido. Assassina? Minha mãe era enfermeira. Minha família nunca... Eu disse que não entendia, que ele estava confundindo alguma coisa. E então, ele vomitou a dor dele. Contou que há 6 meses os pais dele estavam voltando de uma viagem e que o carro deles foi atingido em cheio por um carro dirigido por uma mulher que cochilou no volante. O carro da minha mãe. Disse que os pais dele morreram na hora e que ele ficou sozinho, igual eu. Mas ao contrário de mim, ele deixou o luto virar veneno. Enquanto eu me afundava no silêncio, ele se alimentava da ideia de que a culpa era minha, da minha mãe, da minha família, do meu sangue. A voz dele era baixa, mas o ódio encharcava cada palavra. Sua mãe matou os 2. Dormiu no volante. Tirou meus pais. Você não merece ter família, entende? Eu chorei. Tentei explicar que minha mãe também morreu, que ela não queria, que aquilo foi uma tragédia, não um crime. Mas ele não ouvia, não mais. Estava cego pela dor dele, um luto podre que se disfarçava de justiça. Foi aí que ele olhou nos meus olhos e disse uma frase que me travou. E quando encontrar com seu pai, diz para ele não ficar bebendo em bares no céu. Vai que alguém coloca algo no copo dele, né? Minha alma saiu do corpo. Você matou meu pai? Perguntei. Ele não hesitou, nem piscou. Eu? Não! Mas talvez o veneno que alguém colocou no copo dele tenha feito isso. Meu coração afundou no estômago. A bebida, o infarto, o bar onde ele foi naquela noite. Tudo fazia sentido. E eu era o próximo passo da vingança dele. Foi ali que eu entendi. Se eu não fizesse nada, ia morrer. Mas morrer de um jeito que não era só físico. Era como ser apagada do mundo por um erro que não era meu. Então eu respirei fundo e decidi fazer o papel que ele esperava de mim. Falei baixo, calma, quase como uma rendição. Você tem razão. Eu mereço isso. Fui uma filha horrível. Tanta coisa que eu deixei de fazer por eles. E agora que perdi os 2, só quero reencontrá-los. Acaba com isso logo. Me deixa ir até eles. Preciso pedir perdão. Ele ficou em silêncio. A mão dele tremia. O olhar endurecido amoleceu. É isso que eu também sinto, ele disse. É por isso que você está aqui. Mas talvez eu que tenha que ir até eles. A brecha estava aberta e eu fui entrando com cuidado. Falei com doçura, com calma, com firmeza. Você não é ruim, só se perdeu. Tá com dor, igual eu. Mas isso aqui não vai te trazer paz. Vai te prender para sempre num lugar muito pior. Você ainda tem escolha. Ele baixou os olhos, sentou no chão, começou a chorar. Eu fiquei ali, sentada, amarrada, assistindo ele desmoronar. E então, ele se levantou, foi até mim, começou a desamarrar meus braços, depois os pés, soltou tudo, disse que eu podia chamar a polícia, que ele ia esperar, que ele só queria acabar com aquilo. Estava chorando como criança. Eu estava livre. Mas por dentro, eu não estava. A dor que ele plantou já tinha criado raiz. E era uma dor nova, uma dor que queimava diferente. Foi aí que eu pedi, posso te dar um abraço? Ele hesitou, depois assentiu com a cabeça. Eu abracei. Senti o corpo dele frágil, vazio, perdido. E então, eu fiz. Peguei a faca da bancada, aquela que ele tinha usado para cortar a lasanha. Enfiei nas costas dele com firmeza. Ele se afastou, ofegante, caindo de joelhos. Me olhou com os olhos cheios d'água. Cheguei perto, ajoelhei, sussurrei no ouvido dele. O lugar para onde você vai não tem como encontrar seus pais. E antes que ele fechasse os olhos, completei. O céu não é o seu lugar.
Eu não tenho muito costume de falar da minha vida para ninguém, mas às vezes parece que guardar as coisas só piora. E eu preciso contar isso. Preciso mesmo. Porque até hoje eu não sei se foi só a minha cabeça ou se tinha alguma coisa ali que veio antes de mim. Eu moro sozinha desde o falecimento da minha mãe. Vai fazer quase um ano agora. Ela era tudo o que eu tinha, literalmente. Nunca conheci meu pai, não tive irmãos. A casa era só nós duas. E eu sei que muita gente diz que sente falta, mas a minha falta foi mais fundo, porque a nossa rotina era muito nossa. A gente fazia tudo junto, principalmente na cozinha. Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Aquela comida com cheiro de colo, sabe? Só de lembrar o arroz dela, eu fico com a garganta apertada. Depois que ela partiu, eu fiquei muito tempo sem cozinhar. Absurdo, eu sei. Mas era como se cada panela lembrasse ela. Até que um dia, eu decidi mudar. Peguei um caderno velho, encapado com papel contact, e comecei a escrever receitas. Algumas que a gente fazia, outras que eu via em revista ou inventava, e comecei a cozinhar de novo, como uma forma de me sentir perto dela, mesmo sem ela. E foi aí que começou. Eu estava folheando o caderno um dia à tarde, quando achei uma receita no meio das folhas. Torta de remos. Nunca ouvi falar disso. Nunca. E olha que eu sou dessas que passa a madrugada vendo vídeo de receita no celular. Mas o mais estranho não era o nome. Era a letra. A letra era minha, mas eu nunca tinha escrito aquilo. Eu teria lembrado. A receita estava detalhada de um jeito que me incomodou. Tipo, assar por exatos 27 minutos e 40 segundos a 168 graus. Quem coloca 40 segundos numa receita? E ainda uma temperatura esquisita dessas? Fiquei um tempo encarando. A letra era minha, sim. Cada voltinha, cada inclinação. Mas eu não lembrava, nem de ter escrito, nem de ter ouvido falar daquele nome. Eu devia ter deixado para lá. Mas eu fiz. Eu fui até o mercadinho da esquina e comprei os ingredientes. O jeito de montar a torta era estranho também. Usava um tipo de cobertura que eu nunca vi em torta salgada. Mas eu fui seguindo o passo a passo igualzinho. Na hora que eu coloquei no forno, bateu uma sensação horrível. De hospital. De coisa velha, fria, com aquele cheiro de éter, de metal. Eu quase desliguei tudo, mas fui até o fim. Quando ficou pronto, eu esperei um pouco e provei. Só uma garfada. E ali, eu não sei explicar, veio uma memória que não era minha. Era como se meu corpo soubesse de uma coisa que minha cabeça não sabia. O gosto trouxe um enjoo forte. E eu ouvi, como se alguém estivesse bem perto de mim, um sussurro no meu ouvido, uma voz fina. Mas não era uma palavra, era só um som, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Eu me levantei tão rápido da mesa que a cadeira caiu no chão. Tentei respirar, bebi água, mas o cheiro daquela torta parecia ter entrado na parede. E juro, eu ouvi alguma coisa arrastando no corredor. Eu nunca tive medo de ficar sozinha. Nunca. Mas naquele dia, eu tranquei tudo. Porta, janela, até armário. Deitei na cama encolhida, como quando eu era pequena e ouvia minha mãe brigando com alguém no telefone. Um medo antigo, mas que nunca tinha voltado assim. Aí eu dormi, ou achei que tinha dormido, porque o que veio depois foi um sonho, ou um aviso. Eu estava num corredor, frio, escuro, com luz piscando. O chão era de linóleo, igual o hospital antigo, e uma mulher de costas, de cabelo preso com lenço branco, andava na minha frente, e ela virava para mim, sem rosto, e dizia: "Você voltou, eu acordei sem ar", o cobertor molhado de suor, e um gosto amargo na boca. Não parecia só um sonho. Pensei em jogar o caderno fora, mas eu não conseguia. Era o caderno que tinha as receitas da minha mãe também. Era como ter um pedacinho dela ali. Naquela manhã, eu abri o caderno de novo. A receita estava lá, mas tinha mudado. O nome continuava o mesmo, mas agora a letra era da minha mãe. A caligrafia dela era bem peculiar. Letra de professora aposentada.
pequena, firme, com o T cortado alto e o G enrolado. E embaixo da receita, com a letra dela, estava escrito: não faça mais, isso não é seu. Eu fiquei paralisada. Como aquilo foi parar ali? Como a letra dela apareceu? Eu virei o caderno de ponta cabeça. Cheirei, toquei folha por folha. Pensei se era coisa da minha cabeça, mas eu sabia reconhecer a letra da minha mãe. E o mais estranho era que, onde deveria estar a receita do bolo de fubá com erva doce, que ela fazia todo domingo, agora tinha só uma folha em branco, como se alguma coisa tivesse trocado ou apagado. Eu guardei o caderno no fundo da gaveta. Tentei seguir com o dia, mas o tempo todo parecia que tinha alguém comigo. Aquela presença que não respira, que não fala, mas que pesa o ar. Naquela noite eu não cozinhei nada. Fiquei deitada com medo de sonhar de novo, mas não adiantou. Dessa vez, o corredor estava mais escuro e não tinha ninguém. Só o som de um grito abafado, vindo de trás de uma porta fechada. Um grito que começava fraco e aumentava e aumentava. Acordei com dor de cabeça, fui até a cozinha. E juro por tudo o que me resta, tinha outra folha solta em cima da pia. E a receita tinha uma data: 1982. Eu nasci em 1986. Eu fiquei uns 5 minutos só olhando para aquela folha solta. Era daquelas folhas antigas, amareladas de verdade, como se tivesse sido guardada num livro velho. E tinha até um cheiro esquisito, meio de armário fechado, sabe? Mas o que me deixou travada foi a data: 27 de julho de 1982, 4 anos antes de eu nascer. Na parte de cima, o nome da receita: caldo da memória. E uma observação escrita à mão, em letras finas, bem pequenas: somente em caso de retorno, nunca por curiosidade. Eu nem sei o que é retorno. Retorno do quê? O mais perturbador é que aquela letra não era minha, nem da minha mãe. Era outra letra, de alguém que eu nunca vi. Mas com um detalhe que só eu notaria: o jeito como desenhava o S era igualzinho ao meu, mas espelhado. E ali eu comecei a pensar uma coisa que eu não devia ter pensado. E se aquilo tudo não era sobre uma comida? E se o caderno não era só um caderno? Porque eu sempre tive uns apagões quando criança, pequenos. Mas minha mãe dizia que era normal. Ela nunca se preocupou. Sempre que eu comentava alguma lembrança estranha, ela mudava de assunto. Dizia que era coisa de filme. Mas e se não fosse? Eu procurei aquele caldo no Google, em tudo quanto é canto. Nada, nem em fórum de comida estranha, nem com nome em latim, nem parecido. E sabe o mais estranho? Depois daquele primeiro prato, eu comecei a ter lembranças que não eram minhas, tipo flashes. Um rádio tocando um anúncio político de alguém que nunca existiu. Uma mulher me chamando por um nome que não era o meu. E o mais absurdo, um talher de prata com meu nome gravado nele: Denise. Mas com a letra D escrita ao contrário, como um 9 deitado. Eu comecei a achar que estava ficando doida, mas não parecia loucura. Parecia reconhecimento, como se uma parte de mim estivesse voltando de algum lugar. Eu voltei no caderno. Cada receita estava do mesmo jeito, exceto por uma coisa. No final, nas últimas páginas, onde eu jurava que tinha deixado em branco, tinha algo agora. Não era receita, era só uma frase, escrita com caneta preta, meio tremida, mas legível: você não devia ter lembrado. E logo abaixo, um desenho de espiral, bem grosso, desenhado com raiva. Eu quase chorei de medo, porque aquilo parecia feito por mim, mas eu não tinha feito. No outro dia, eu acordei com a sensação de que alguém tinha mexido na cozinha. E tinha mesmo. As panelas estavam fora do lugar. A faca de pão, que eu deixo guardada dentro da gaveta com trava, estava na pia, molhada. E uma tigela pequena de barro, que era da minha mãe, estava no chão da lavanderia. Dentro dela, restos secos de um caldo amarelado, com cheiro de vinagre e ferro. Eu nunca fiz aquilo.
Eu nunca mexi naquela tigela desde que ela morreu. E aí eu pensei, e se não fui eu que escrevi aquelas receitas? E se fui eu que trouxe elas de volta? Na semana seguinte, eu comecei a ter umas crises de pânico. Fui no postinho, me deram remédio para ansiedade. Mas quando eu falei do caderno, o médico só me olhou com aquela cara de "isso é emocional". Só que não é emocional. Porque ontem à noite, eu ouvi minha mãe. Eu estava deitada, apagando já, quando ouvi nitidamente a voz dela. "Não come o próximo". Eu levantei na hora. A luz da cozinha estava acesa. Eu juro que tinha deixado apagada. E no centro da mesa estava uma receita nova. Compota de retorno completo. 3 folhas grampeadas. Ingredientes que eu nunca vi. Tipo, extrato de segundo caldo e polpa de rosa silenciosa. E no final, com a letra da minha mãe. "Se você fizer, não volta mais". Ali, eu entendi. Não é que a comida trazia memórias. Ela ativava o que foi apagado. E agora, cada vez que eu comia uma, eu puxava um pedaço de alguma coisa que ficou presa. Ou esquecida. Talvez apagada de propósito. Talvez pela minha mãe. Ou talvez por mim mesma. Hoje de manhã, eu queimei o caderno. Mas antes, tirei uma foto de cada receita. Eu sei, eu devia ter deixado para lá, mas alguma coisa em mim quer lembrar, mesmo que doa, mesmo que custe tudo. Porque no fundo, eu sei que eu já estive lá e que eu voltei, mas não devia. Tem coisa da infância que não some, só fica quieta, esperando. Essa casa, por exemplo, eu morei em vários lugares depois que cresci. Apartamento, kitnet, até pensão. Mas quando herdei essa casa aqui do meu avô, foi como se alguma parte de mim tivesse voltado para um lugar que nunca devia ter saído. O mais estranho é que eu lembrava dela de um jeito meio turvo. O cheiro, o corredor abafado, a cerâmica rachada perto da pia. Mas tinha uma parte da casa que eu nunca falei para ninguém. Nem para os meus pais, nem para os amigos. Um quarto. Um quarto que por muito tempo eu achava que só existia na minha cabeça. Ele morreu faz uns 6 anos. E como meus pais já tinham falecido antes, acabou ficando para mim. É uma casa antiga, de parede grossa, com fundação alta e quintal grande, daquelas que se vê muito em bairro velho aqui de Curitiba. Desde criança, eu lembrava de ter medo dessa casa. Não era por causa de assombração, dessas coisas que se conta por aí. Era por causa de um quarto. Um cômodo que ficava no fundinho da casa, atrás de uma parede falsa. Ninguém nunca me perguntou sobre ele. Eu também nunca contei. Mas eu sabia que ele existia. Na minha lembrança, eu tinha uns 7, 8 anos. E numa das vezes que meus pais me deixaram aqui para passar um final de semana com o vô, eu fiz alguma coisa errada e ele me trancou lá dentro. Era um lugar abafado, úmido, escuro. Não tinha janela, só uma cadeira. E o que me marcou mesmo foi o cheiro. Um cheiro de pano embolorado com suor velho. Eu lembro disso com mais clareza do que qualquer outra coisa. Depois daquilo, parece que a lembrança sumiu, como se minha cabeça tivesse apagado esse cômodo da planta da casa. Mas mesmo assim, mesmo já adulto, toda vez que eu passava no corredor dos fundos, eu ficava com uma sensação de náusea. Era como se meu corpo lembrasse de algo que eu tentava esquecer. Agora, quando meu avô morreu, eu vim morar aqui porque não tinha para onde ir. Eu estava separado, devendo aluguel, então me ajeitei com o que tinha. Mexi na cozinha, troquei azulejo, tirei um armário velho do corredor. E foi aí que eu descobri que aquele pedaço da casa, onde eu sempre sentia aquela coisa ruim, estava mesmo oco. Atrás da parede tinha uma porta de madeira velha. Eu juro por tudo que eu hesitei. Fiquei parado ali, com a furadeira na mão, tremendo. Mas no fundo, eu sabia. Eu já sabia que aquele quarto estava ali, só não queria acreditar.
Quando eu arrombei, o cheiro veio de uma vez só. Aquele mesmo cheiro, o mesmo. Era como se o tempo ali dentro não tivesse passado. A mesma parede crua, a mesma cadeira, no mesmo lugar. Eu me lembro de ficar uns bons minutos só encarando de fora, com a mão tampando o nariz. Parece absurdo dizer isso, mas me deu medo de entrar. Um medo infantil. E eu já tinha quase 40 anos. Na primeira noite eu coloquei umas coisas ali dentro. Ferramenta, escada. Só para dizer para mim mesmo que era só um quartinho velho. Mas no dia seguinte já tinha coisa que eu não tinha deixado lá. Tinha um par de chinelos. Chinelo de homem, surrado, com a sola gasta para dentro, como se quem usasse arrastasse os pés. Tinha uma caneca de esmalte dessas antigas. E o mais estranho, ainda estava úmida por dentro. Tinha cheiro de café velho. No outro dia, um cobertor, desse cinza de hospital, dobrado em cima da cadeira. Eu sei o que você está pensando. Que alguém pode ter entrado, que algum mendigo pode ter invadido o quintal, mas a casa tem muro alto, câmera no portão. Eu mesmo revisei tudo e, mais importante, ninguém sabia que aquele quarto existia. Nem meus amigos que já tinham vindo aqui, nem a planta da casa mostra ele. Foi aí que o cheiro começou a invadir o resto da casa. Eu lavava tudo, acendia incenso, passava vinagre nos rodapés. Mas não adiantava. De manhã, quando eu acordava, o cheiro estava na minha roupa, no travesseiro, no sofá da sala. E então começou o pior. Era uma terça-feira. Eu estava voltando do mercado, fim da tarde, e quando entrei, vi no chão do corredor uma Polaroid. Sim, uma foto, caída, virada para baixo. Quando virei, era eu, dormindo. A imagem era bem nítida. Eu deitado de lado na minha cama, o quarto escuro, só com a luz da rua entrando pela cortina. Mas o que me arrepiou mesmo foi o ângulo. Não tinha como aquela foto ter sido tirada da porta do meu quarto, nem da janela. O único lugar de onde dava para ter aquela visão era através da fresta da porta do quarto trancado, porque ele fica exatamente na direção da minha cama. Na hora eu pensei, não é possível. Mas quanto mais eu olhava, mais eu me convencia. Era como se alguém estivesse me observando. Do lugar onde eu fui trancado quando era pequeno. Eu joguei a foto no lixo, na hora. Mas aquela noite, eu não dormi. Fiquei deitado de lado, virado para o corredor. A porta do meu quarto trancada. E mesmo assim, eu sentia que alguém estava ali, não andando, mas sentado, esperando. Eu tentei pensar em explicações racionais. Pode ser que eu tenha sonhado, pode ser que alguém esteja querendo me assustar. Mas o mais assustador é que, dentro de mim, uma parte aceitava aquilo como normal. Como se aquela situação fizesse parte de algo antigo, que eu só tinha esquecido. Foi a partir daí que as coisas começaram a ficar mais confusas. Comecei a ouvir sons à noite. Um ranger de madeira leve, arrastado, como se alguém balançasse uma cadeira para frente e para trás, devagar. Primeiro eu achei que vinha da sala, depois percebi que era do fundo do corredor. Eu fui lá uma noite de lanterna, e quando a luz bateu no chão do quarto, eu vi pegadas de pés descalços, marcadas no cimento, umas voltadas para dentro, outras para fora. E o cobertor que sempre estava dobrado, naquela noite estava estendido no chão, como se alguém tivesse dormido ali. Depois disso, eu parei de entrar. Tranquei o cômodo por dentro, preguei a porta, amarrei arame no trinco, mas o cheiro nunca mais saiu. Uma semana depois, eu abri o armário do meu quarto e encontrei uma caixa pequena de madeira. Dentro, tinha fotos antigas, fotos do meu avô ainda jovem, fotos minhas pequeno, mas também tinha outras. Tinha uma foto minha já adulto, tomando café na cozinha. E uma outra, que me fez quase largar a caixa no chão, eu mesmo. Sentado na cadeira do quarto trancado, de cabeça baixa. Eu nunca estive ali, não depois de adulto, mas estava na foto. E a pior parte, era o mesmo cobertor, o mesmo chinelo,
E na parede tinha um risco de giz que eu só fui reparar depois. Um risco que parecia feito para medir a altura. E o último risco estava exatamente na altura que eu tenho hoje. Era como se alguém estivesse me marcando, medindo o meu crescimento, como se eu estivesse voltando a ser criança ali dentro. Ou pior, como se alguém estivesse se preparando para me substituir. Nessa noite eu dormi com faca debaixo do travesseiro, mas dormir é modo de dizer. Por volta das 3 da manhã, eu acordei com barulho de madeira estalando, fino, demorado, ranger, como se a cadeira estivesse sendo usada. Fui até a porta. O corredor estava escuro, mas dava para ver uma sombra dançando na fresta da luz da cozinha, alguém balançando. Peguei o celular, a lanterna, e fui. Coração batendo tão forte que parecia que eu ouvia mais ele do que os próprios passos. Cheguei na porta, e quando iluminei o chão do quarto, estava tudo do mesmo jeito de antes. Cobertor estendido, cadeira vazia, mas na parede tinha algo escrito. Alguém tinha rabiscado com carvão, bem de leve. Agora você é o avô. Eu paralisei, porque ali fez tudo sentido de uma vez só. A cadeira, a posição das fotos, os chinelos gastos para dentro, o cobertor. Era como se o quarto não tivesse só guardado lembranças, mas funções. Como se alguém sempre tivesse que ocupar aquele espaço. Como se aquilo fosse passado de geração para geração. E o pior pensamento me atravessou. Será que eu trancaria alguém ali também? Será que o que meu avô fez comigo foi feito com ele antes? Eu tranquei a casa e fui dormir na garagem do carro. No dia seguinte, contratei um pedreiro. Pedi para lacrar a parede. Ele achou estranho. Disse que não tinha entrada para aquilo ali na planta, que ia ser difícil explicar para os vizinhos, mas eu não quis saber. Hoje, eu quase não fico mais nessa casa. Tô vendendo, indo morar num kitnet. Mas toda vez que eu passo por um corredor estreito, que vejo uma cadeira de madeira escura, ou quando alguém me oferece café numa caneca de esmalte daquela antiga, me dá um enjoo seco, como se fosse meu corpo tentando dizer, sai enquanto dá tempo. Eu nunca mais achei foto nenhuma. Mas o cheiro, de vez em quando, ainda volta. E às vezes, bem no meio da noite, eu acordo achando que tem alguém me medindo. Eu precisava de silêncio. Depois do fim do meu noivado e da demissão da empresa, que eu achava que ia me levar até a aposentadoria, eu só queria um lugar onde ninguém soubesse meu nome, onde ninguém tivesse ouvido falar de mim, nem da merda que eu fiz na minha última reunião com o RH. Achei essa casa por acaso, num grupo de aluguel no Facebook. Interior de Minas. Bairro com nome de santo, rua sem saída, calçada de pedra e uma roseira no portão. O dono pediu metade do que costumam pedir por uma casa daquele tamanho. Nem quis saber muito. Aceitei na hora. Nos primeiros dias, eu senti aquela paz que eu procurava. A casa era antiga, mas estava bem cuidada. O tipo de lugar que a gente entra e já escuta o eco dos próprios passos. Não tinha vizinhos barulhentos, não passava carro na rua, só ouvia passarinho e vento. Mas aí eu comecei a reparar numa coisa. Todo dia, às 3h15 da tarde, não era 3h10, nem 3h20, era sempre 3h15 certinho. Aparecia uma criança sentada na calçada, do outro lado da rua. Parecia ter uns 7 anos. Roupinha simples, cabelo escuro preso atrás. Sempre sentava do mesmo jeito, as perninhas cruzadas, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado e os olhos cravados na minha porta. Não era sempre a mesma roupa. Às vezes ela usava um vestidinho branco, outras vezes um casaquinho, mas o rosto era sempre igual. Pálido, sério. Aquela expressão que criança nenhuma devia ter. No começo eu pensei que era filha de alguém da rua. Talvez alguma vizinha deixava ela ali para brincar, sei lá. Só que,
Ela não brincava, não mexia em nada, não olhava para o celular, não fazia absolutamente nada além de ficar ali, sentada, me olhando. Na primeira semana, eu só achei estranho. Na segunda, comecei a cronometrar. Abri a janela um pouco antes das 15 e esperei. 3h15 em ponto, lá estava ela. Comecei a testar. Tranquei a casa inteira, deixei tudo escuro, nem sinal de vida. E mesmo assim, no horário exato, ela aparecia. Sentava, esperava, olhava. Tentei sair e ir falar com ela, mas quando eu chegava perto, ela não respondia. Não chorava, não sorria, não reagia. Parecia uma estátua viva. Um dia, resolvi deixar um copo de suco de manga no muro. Pensei que talvez ela estivesse com sede, ou que fosse uma forma de quebrar o gelo. 10 minutos depois, quando voltei, o copo estava vazio. Não tinha marca de boca, só o copo vazio, meio torto, como se tivesse sido colocado de volta com cuidado. No dia seguinte, 3h15, lá estava ela de novo. Só que dessa vez, ela falou. Não piscou. Não mudou o tom da voz. Só disse assim: "Você está no lugar que era da minha mãe." Ela ficava aí quando ele vinha. Só isso. E voltou a se calar. Aquilo me deu um calafrio que não sei explicar. A forma como ela falou, como se estivesse só repetindo uma lembrança, como se fosse uma frase que aprendeu a dizer, mas sem entender o peso dela. Comecei a sentir a casa mais fria depois daquilo. Às vezes, à noite, eu escutava uns passos no quintal. Coisa leve, como se alguém andasse descalço, com calma, bem perto da parede do meu quarto. Uma madrugada, acordei com o som de riso. Riso de criança. Não era alto, era abafado, como se tivesse vindo de dentro do armário da cozinha. Me levantei com o coração disparado, andei devagar até a porta dos fundos. Quando abri, não tinha nada, mas o chão da varanda estava molhado, com pegadas pequenas, de criança, e não estava chovendo. As pegadas iam até a porta e paravam. Ali eu soube que alguma coisa estava muito errada, mais do que errada, mas eu não fui embora, porque eu sou teimoso e porque parte de mim queria entender o que estava acontecendo. Ou talvez eu já estivesse tão quebrado por dentro, que aquilo ali parecia fazer mais sentido que o mundo real. Na tarde seguinte, a menina apareceu de novo, e dessa vez não sentou. Ficou de pé com a cabeça baixa e disse: "Ele vai te pegar também. Você mora na casa da mulher que ele não conseguiu pegar." E foi embora. Simples assim. Como se estivesse me desejando boa sorte. Como se estivesse dizendo: "Agora é com você." Depois do que ela disse, eu comecei a ver a casa com outros olhos. A janela da cozinha parecia mais estreita. O corredor até o banheiro, mais escuro. As paredes começaram a ranger, mesmo sem vento nenhum. E a geladeira, às vezes, desligava sozinha às 3 da manhã. Sempre 3 da manhã. Um dia eu acordei e a porta da frente estava destrancada. E olha, eu tenho certeza absoluta de que tranquei antes de dormir. Sempre confiro 2 vezes. Comecei a deixar meu celular gravando à noite, mas o áudio sempre vinha com um chiado esquisito, como se tivesse alguém sussurrando bem baixo. Só que não dava para entender o que era dito. Algumas noites, o vídeo parava de gravar sozinho, sempre por volta das 3h15 da madrugada. O mesmo horário da menina, só que de madrugada. Foi aí que eu comecei a fazer conta. 3h15 da tarde, 3h15 da manhã. Era como se existissem 2 mundos se tocando nesses horários. Um dia, fui até a prefeitura da cidade procurar documentos da casa. A funcionária mais velha me olhou de um jeito estranho quando eu falei o endereço. Demorou, mas ela achou algo, um boletim de 1993. Mulher desaparecida. Nome: Sueli Teodoro da Silva. Morava na casa onde eu tô. Consta que foi vista pela última vez, sentada na calçada 3h15 da tarde. A filha dela tinha 7 anos. Nunca foi localizada.
A vizinha que registrou a ocorrência dizia que Sueli esperava alguém sempre no mesmo lugar, na mesma hora, e que tinha medo desse homem que vinha do mato. Mas o boletim parou por aí. Nunca houve investigação. Sumiu e pronto. Quando voltei para casa, eu já sabia que não era só coincidência. A menina era filha da Sueli, e aquela frase que ela disse, ela ficava aí quando ele vinha, não era só uma lembrança, era um aviso. Eu comecei a viver no limite. Não conseguia dormir direito, pulava ao menor barulho. Desliguei o micro-ondas, a Alexa, o roteador, qualquer coisa que pudesse captar som ou gravar sem que eu soubesse. Mesmo assim, todas as noites eu sentia que não estava mais sozinho. Uma madrugada, acordei sem ar. Parecia que alguém tinha sentado no meu peito. Senti um cheiro forte de terra molhada, misturado com suor velho. Tentei me levantar e não consegui. Os olhos mal abriam. E no canto do quarto tinha uma sombra, parada, longa demais para caber no corpo de um homem. Só que imóvel, como se esperasse. Acordei de manhã com as roupas suadas e a janela trancada por dentro. Mas havia um risco novo na parede, como se alguém tivesse arranhado o reboco com a unha. Na tarde seguinte, a criança não apareceu. Eu esperei. Fiquei de pé no portão desde 15 horas até quase 16 horas. Nada, nenhum sinal dela. E por algum motivo, isso me apavorou ainda mais, porque parecia que ela já tinha cumprido o papel dela. Ela me avisou, e o aviso foi ignorado. Ontem eu estava terminando um trabalho no notebook, quando o relógio bateu 3h15. Nesse exato momento, alguém bateu na minha porta. 3 toques, um silêncio, mais 2 toques. Fiquei parado, não respirei, não levantei da cadeira, porque eu sabia que não era entrega, não era vizinho, e não era ninguém que vinha do mundo que eu conheço. Esse foi o relato. A casa ainda está aqui. Eu também, mas eu sei que não por muito tempo, porque tem gente que nasce sabendo onde ficar, e tem gente que acaba ficando onde não devia. Meu nome é Elisa, e por muito tempo eu acreditei que o que aconteceu comigo tinha sido só coisa da minha cabeça. Mas tem uma hora que ou você se cala ou você conta tudo, sem se importar se vão achar que você tá louca. Eu escolhi contar. Foi depois do divórcio. Eu estava cansada de tudo, me sentindo um lixo, sabe? Não tinha filhos nem irmãos por perto. Meu pai já tinha morrido há muito tempo, minha mãe também. E eu decidi voltar para a cidade onde cresci. Lugar pequeno, onde as pessoas sabem seu nome, mas esquecem sua história. Achei uma casa para alugar perto do centro, velha, mas charmosa. Tinha piso de madeira que rangia, parede manchada no fundo do corredor, algumas janelas que não fechavam direito. Mas eu gostei, tinha uma alma ali. E eu precisava de paz. A primeira noite foi estranha, mas achei que era só o silêncio mesmo. Quando a gente está acostumada com barulho, o silêncio vira um bicho. Tomei um banho para relaxar e quando saí do chuveiro, vi algo estranho no espelho. Estava embaçado, normal, mas parecia que tinha um risco ali, como se alguém tivesse passado o dedo, escrevendo, mas já estava apagando. Achei que fosse paranoia. Passei a toalha no rosto, respirei fundo e fui dormir. 2 dias depois, aconteceu de novo. Mas dessa vez, dava para ler. 2 palavras, só isso. Não fique. Meu corpo gelou. Eu até tentei rir de nervoso, tipo, vai ver, o antigo morador fez alguma brincadeira, sei lá, escreveu isso com sabão e o calor fez aparecer. Mas começou a acontecer de novo. E de novo. Toda vez depois do banho, toda vez só quando eu estava sozinha. As mensagens mudavam. Você não deveria ter voltado. Estão com você. Você ainda tem tempo. E sabe o pior? Nunca dava para filmar. Eu tentava. Pegava o celular, apontava, mas
Ou a lente embaçava, ou simplesmente não aparecia. Teve um dia que escrevi no vidro antes do banho, para testar, tipo oi. Mas a mensagem nova aparecia por cima da minha. Aí, comecei a me sentir observada, como se a casa soubesse que eu estava ignorando. Comecei a notar coisa fora do lugar, gavetas abertas, o interruptor da cozinha desligado quando eu jurava que tinha deixado ligado. Um prato que quebrei apareceu varrido, sem que eu tivesse limpado. E o que mais me assustou foi o gás. Uma noite acordei com um cheiro forte. Fui até a cozinha e a boca do fogão estava aberta, só aberta, sem fogo. Fui na imobiliária no dia seguinte. Eles juraram que só eu tinha a chave. Perguntaram até se eu queria trocar a fechadura. Eu quase troquei. Mas aí pensei, e se for só coisa da minha cabeça? E se for o estresse do divórcio, da mudança? Meus amigos também diziam isso, que era trauma, solidão, que eu devia sair mais, arrumar um cachorro, fazer terapia. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu sentia o tempo todo, principalmente à noite, o barulho que vinha do sótão, um sótão que, até onde eu sabia, nunca foi aberto. Nem chave tinha. Eu comecei a dormir de porta trancada. Mesmo assim, acordava com a sensação de que alguém tinha entrado. E às vezes, o espelho do banheiro já estava com a mensagem escrita antes de eu ligar o chuveiro. Era como se a casa já soubesse o que eu ia fazer. Eu quis ir embora, de verdade, mas algo me segurava e eu achava que talvez eu merecesse tudo aquilo. Talvez eu tivesse sido uma péssima pessoa, uma esposa ruim, uma filha ausente, como se aquela casa estivesse me punindo. E aí veio a última noite, a pior de todas, e a que eu nunca mais vou esquecer. Naquela noite, eu estava exausta, não tinha mais forças para ter medo. Decidi que ia simplesmente ignorar tudo. Tinha feito isso a vida inteira, né? Fingido que estava tudo bem. No casamento, no trabalho, comigo mesma. Então, por que seria diferente ali? Tomei um banho longo para tentar relaxar. Fiquei um tempão com a água quente batendo nas costas. Só queria dormir, mas quando saí do chuveiro, o espelho estava diferente. Não era como antes. Era uma frase nova, escrita grande, com os traços mais fundos, como se tivesse sido riscada com raiva. Agora é tarde. Na hora, meu coração disparou. Fiquei parada, olhando, sem conseguir piscar. A mensagem não sumia. Mesmo com o vapor indo embora, ela continuava ali. Me vesti rápido. Fui para a cama, mas o sono não vinha. O silêncio parecia maior do que nos outros dias. E tinha um cheiro no ar, um cheiro doce, estranho, meio ferroso. A última vez que olhei no celular eram 3:08. 6 minutos depois, acordei sufocando. Era como se eu estivesse engolindo fumaça. Me levantei num pulo. A casa estava escura, mas eu via uma luz laranja vindo do corredor. Abri a porta do quarto e senti o baque, o calor, o barulho. O fogo já tinha tomado a sala. Tentei correr até a porta da frente. Estava trancada, normal. Mas quando fui para dos fundos, ela simplesmente não abria. Estava emperrada, igual no primeiro dia. A fumaça já estava densa. Eu tossia, tropeçava, sentia o rosto queimando. Corri para o banheiro, o único lugar onde a janela dava direto para o quintal. Dei um chute na tampa da privada, peguei a tampa mesmo e quebrei o vidro com o cotovelo. Fiquei toda cortada. Me enfiei ali do jeito que deu. Senti a pele rasgar nas bordas. Me joguei para fora. Caí de cara na grama, com o braço queimado e a mão sangrando. A última coisa que eu ouvi antes de desmaiar foi a vizinha gritando meu nome. Acordei na ambulância, enfaixada, suja de fuligem, sem saber onde estava direito. Mas tinha uma coisa. Tinha um reflexo na tampa da máscara de oxigênio. O vidro estava embaçado. E ali, de novo, tinha uma frase. Uma frase que não fazia sentido, que não podia estar ali. Agora, você é a casa. Eu desmaiei na hora. E até hoje, nunca contei isso para ninguém.
nem para os bombeiros, nem para os psicólogos. A perícia disse que não teve foco de incêndio, nenhum. Nem gás, nem curto, nem vela, nada. A casa simplesmente pegou fogo. Mas eu sei o que vi. E eu sei que, de algum jeito, aquilo tudo era para mim. Porque eu fui avisada. Várias vezes. E mesmo assim, fiquei. Só escuta até o fim quem já perdeu alguém, ou quem tem certeza de que não perdeu. Eu não sei o que é pior: o silêncio da casa, ou a sensação de que ele não é completo. Parece que falta alguma coisa, um som que devia estar ali, uma presença que deveria preencher esse vazio que fica entre as batidas do relógio da sala. Minha mãe morreu faz 3 meses, e eu continuo aqui, dentro da casa dela, como se fosse ela quem estivesse esperando por mim, e não o contrário. O quarto dela tá do mesmo jeito. A cama ainda arrumada com os lençóis que ela gostava, a almofada com o bordado do passarinho, ainda com o cheirinho do talco, a Bíblia aberta na cabeceira, até o copinho de água que ela trocava toda noite ainda tá ali, evaporado, mas presente. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu durmo com a porta do quarto dela entreaberta. Não por medo. É pior que isso. É por apego. Eu fico escutando. Todas as noites. Não sei o que exatamente eu estou esperando ouvir. Talvez um barulho do armário, um suspiro, um chamado. Mas o que eu escutei naquela noite foi diferente. Foi o telefone, o fixo, que, convenhamos, ninguém mais usa. Eu deixei ele ligado porque... não sei. Mania. Era o telefone da minha mãe. Ela atendia até quando era golpe. Dizia que era falta de educação deixar alguém esperando do outro lado. Naquela noite, ele tocou às 2h17 da manhã. Uma hora em que não se liga para ninguém. O som seco dele ecoou pela casa toda. Me fez levantar sem pensar, como se minha perna tivesse memória. Peguei o fone e atendi. Alô? Do outro lado, a voz de uma mulher, firme. Ela perguntou: "Ela está?" Eu travei. Meu corpo não soube se era uma pergunta qualquer, ou se ela sabia. Respirei e perguntei: "Quem está falando?" Ela respondeu: "Sua mãe." Ela atendeu antes. Só queria confirmar se ela ainda está aí. Eu fechei os olhos na hora, meu coração pulando no peito. Minha mãe! Mas o telefone já tinha cortado. A ligação caiu, sem ruído, só caiu. Fiquei parado ali, fone na mão, como se pudesse chamar de volta. Mas não tinha número, nenhuma identificação, nenhum sinal. Na manhã seguinte, fui conferir o identificador de chamadas. Velho, mas funcional. E lá estava, número desconhecido. Mas algo me gelou ainda mais. A chamada anterior, a que veio logo antes daquela, era de um número conhecido. Era o celular antigo da minha mãe. O que foi cancelado quando ela morreu. Era impossível aquilo estar funcionando. Eu mesmo desliguei a conta, entreguei o chip, guardei o aparelho numa caixa. Fui até o armário onde eu guardei tudo. A caixa estava lá, intacta, o celular desligado, sem chip, mas a ligação veio dele. Aí, a cabeça começa a inventar explicação. A gente se agarra em qualquer lógica. Eu pensei em golpe, em alguém tentando brincar com a dor alheia. Mas ninguém sabia do número antigo da minha mãe além de mim. Nem mesmo os sobrinhos que às vezes vinham aqui. E ninguém teria como clonar uma linha que já não existia mais. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na sala, só esperando. E uma parte de mim querendo que tocasse de novo. Mas não tocou. Pelo menos não naquela noite. O que eu fiz foi começar a procurar por respostas dentro da casa. Revirei coisas que nem sabia que ainda existiam. Diários dela, cartas antigas, lembranças, cadernos. Até que, no fundo de uma gaveta, eu achei o gravador de voz que ela usava. Era um modelo simples, desses de botão vermelho. Ela gravava orações, lembretes, às vezes até receitas. O detalhe é que esse gravador nunca funcionou direito.
Ela dizia que só gravava quando queria, e ninguém mais conseguia mexer nele além dela. Mas quando eu apertei o play naquela noite, ele funcionou. E foi aí que tudo virou do avesso. Tem gente que morre, tem gente que fica, e tem quem fique, esperando alguém lembrar que deixou coisa pendente. O gravador ligou, e a primeira coisa que eu escutei foi minha própria voz, mais nova, mais leve. Eu devia ter uns 10 anos no máximo. Era uma gravação que ela tinha feito de mim, lendo os 10 mandamentos, tropeçando nas palavras. Ela ria no fundo, uma risada baixa, que parecia acolher cada erro meu como se fosse bonito. Depois, silêncio. Pulei para o próximo trecho, mais recente. Era ela mesma, lendo um salmo, mas a voz estava fraca, cansada. Foi a fase do tratamento. Apertei para frente. Avancei uns arquivos. Então, veio um que não tinha nome, nem data, só um clique seco. E a gravação começou. Era a voz dela. Mas não era oração. Ela dizia assim: se alguém vier aqui procurando por mim, diga que eu estou esperando ele se lembrar. Eu gelei. Aquilo não era um recado, era uma espera. O tom da voz era como se ela estivesse falando comigo agora, como se estivesse ouvindo. Como se tivesse alguém ali no quarto. Olhei em volta, tudo quieto, mas o corpo sentiu. O tipo de arrepio que parece sair de dentro, queima por dentro da pele. Voltei à gravação, ouvi de novo, de novo. Se alguém vier aqui procurando por mim, diga que eu estou esperando ele se lembrar. Mas lembrar de quê? Fui tomado por uma sensação horrível. Como se eu tivesse esquecido algo imperdoável. Como se uma parte da minha memória tivesse sido arrancada à força. Naquela madrugada, sentei no chão do quarto dela. Abri caixas, pastas, cadernos. Li cartas que ela nunca mandou. Vi fotos que eu mesmo tirei e não me lembrava mais. Tentei montar um quebra-cabeça com peças faltando, mas nada explicava aquilo. Até que o telefone tocou de novo. Às 3h03 da manhã, mesmo toque seco, mesmo som limpo, mesmo frio que subiu pelas minhas costas. Atendi. Silêncio. Mas alguém respirava, e eu escutei. Era a respiração dela. Eu reconheceria aquele som mesmo dormindo. Minha mãe tinha um jeito de respirar com um assobio pequeno, desde que operou o nariz. Eu disse: se for você, fala comigo. Nada. A respiração parou, e no lugar dela, uma voz diferente. A mesma da mulher da ligação anterior. Só que dessa vez, ela falou algo mais. Ela tentou avisar, mas você apagou, desligou. A palavra apagou ficou rodando na minha cabeça. Como assim apagou? Voltei no gravador, mexi nas configurações. Descobri uma pasta que não aparecia antes, escondida. E ali tinha só uma gravação, curta. O som era abafado, mas dava para entender. Minha mãe chorava. Ela dizia: Henrique, eu te perdoo, mesmo que você nunca queira lembrar o que aconteceu, mesmo que seu cérebro tenha apagado. Eu ainda estou aqui, esperando você voltar a ser quem era. Eu não consigo descrever o que senti. Foi como se alguém tivesse puxado o tapete do tempo e me deixado cair em mim mesmo. Eu não sei o que eu fiz, não lembro, mas ela sabia, e mesmo assim me perdoou. Desde aquela noite, o telefone nunca mais tocou, mas eu deixo ele ligado, porque agora sou eu quem está esperando.